A minha convocação para os próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias. O Brasil terá os seus dois primeiros desafios de 2025 agora na data FIFA de março. Então a tendência é que agora, ainda no final do mês de fevereiro, o Dorival anuncie a sua convocação. Nesse vídeo eu vou mostrar quem seriam os meus escolhidos para enfrentar Colômbia e Argentina. Vamos primeiramente fazer um pequeno retrospecto do que tem acontecido com o Brasil nas eliminatórias. Pegando como base os últimos dois jogos de 2024, o Brasil encerrou o último ano com 2 empates. Empatamos em 1-1 com a Venezuela fora de casa, naquele jogo que o Vinícius Júnior perdeu um pênalti, e o último jogo do ano mesmo foi um empate em 1-1 com o Uruguai aqui no Brasil. Então, nesse momento, a seleção brasileira é apenas a 5ª colocada das eliminatórias. Convenhamos que, pelo nível das seleções sul-americanas, dá para melhorar esse rendimento. Agora, na data FIFA de março, o Brasil enfrenta 2 seleções já mais qualificadas e que estão muito bem atualmente. As seleções da Colômbia e da Argentina. A Colômbia, por exemplo, está bem nas eliminatórias, foi vice-campeã da última Copa América, enquanto a Argentina é a atual bicampeã da Copa América e a atual campeã da Copa do Mundo. Então, no dia 20 de março, o Brasil recebe a Colômbia no Brasil e no dia 25 enfrenta a Argentina fora de casa. Eu vou mostrar a minha lista para vocês, mas já adianto que alguns medalhões estão de fora. Não convocaria Danilo lateral, zagueiro Marquinhos, Paquetá para meia também não convocaria. Vou mostrar para vocês exatamente agora quem seriam os meus 23 selecionados. E detalhe, tá? Eu vou mostrar aqui quem seriam os meus convocados, mas eu vou mostrar também por que eu tô convocando cada um, com números e também me baseando em qualidade técnica. Começando pelos goleiros, aqui pode vir até uma surpresa para muitos de vocês, mas nesse momento eu convocaria o Alisson do Liverpool. Por muitas vezes eu critiquei o Alisson aqui no canal, por achar que ele já não tinha mais espaço na seleção, por achar que ele era um goleiro no Liverpool e outro na seleção, mas hoje, como eu não vejo um goleiro muito cascudo à disposição para ser convocado, eu daria uma oportunidade para o Alisson. Goleiro de 32 anos do Liverpool. Ele tem 20 jogos nessa temporada e dos 20, passou 9 sem tomar nenhum gol. Tá ajudando o Liverpool a ser nesse momento o líder do campeonato inglês e a ter feito a melhor campanha da primeira fase da Liga dos Campeões. Goleiro que trabalha bem com os pés, vai bem no 1 contra 1 e sabe fazer defesas difíceis. E tem mais um fator que colabora para eu querer convocar o Alisson. É porque eu não tenho nesse momento a intenção de convocar o Ederson. Eu sei que muitos de vocês gostam do Ederson, eu também gosto, seria até, com todos, 100% o meu titular. Só que essa temporada do Ederson não é boa, então não tem como eu convocar um cara que não tá bem. Hoje o Alisson tá melhor do que o Ederson. O City não faz uma boa temporada e o Ederson, em determinado momento dessa temporada, até perdeu a condição de titular para o Ortega. Então, sendo justo, hoje o Ederson não merece ser convocado e eu convocaria o Alisson. Outro goleiro que eu convocaria seria o Bento, goleiro do Al Nassr da Arábia Saudita. Acabou viralizando nas últimas semanas um erro horrível do Bento lá no Al Nassr, numa tentativa dele de sair jogando com os pés. Mas aquilo é um lance isolado na temporada do Bento. A temporada dele é boa lá no time do Cristiano Ronaldo. São 30 jogos e ele passou 9 sem tomar nenhum gol. Um goleiro novo ainda, só 25 anos, extremamente promissor. Vocês acompanharam como ele foi bem quando estava no Atlético Paranaense, quando ele teve chance como titular da seleção brasileira. Ele também foi bem, que foram naqueles amistosos de 2024 contra a Espanha e Inglaterra. Então eu acho que o Bento, ainda mais pensando no futuro da seleção, merece ser convocado. Ele tá bem. E aí, eu queria premiar um goleiro que vive um grande momento no futebol brasileiro para ser o terceiro goleiro. E trata-se do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Desde 2024 tá muito bem, fazendo defesas decisivas, se mostrando um grande pegador de pênaltis e mostrando que o reflexo tá em dia. E ele começou 2025 da mesma forma. São 5 jogos até o momento, e dos 5 ele passou 2 sem tomar nenhum gol. E em apenas 5 partidas de 2025 já defendeu 2 penalidades, uma delas sendo num clássico contra o Palmeiras. Outra coisa, o Hugo é um goleiro novo, ele tem só 26 anos, e eu sou já a favor de o Brasil naturalmente começar a convocar jogadores mais novos para que eles tenham essa experiência e essa oportunidade. Por exemplo, hoje eu sou muito mais a favor de convocar o Hugo, que é um goleiro novo do Corinthians, do que seguir convocando de repente o Everton, goleiro do Palmeiras,
que na minha opinião é um ótimo goleiro, mas ele já tá com 37 anos, ele não vai ter vida longa na seleção. Então eu começo a enxergar um pouco dessa maneira também. Vamos agora para os zagueiros. Dos 4 nomes que eu escolhi, 2 jogam no futebol brasileiro e os outros 2 jogam no campeonato inglês. Vamos começar com os zagueiros destros. Eu convocaria com certeza o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. E aqui é uma questão que pra mim vai além dos números. Eu gosto do estilo de jogo do Léo Ortiz. Ele é um zagueiro que ele é bom na bola aérea, ele é um zagueiro rápido e ao mesmo tempo ele é um zagueiro técnico. Então, o passe longo dele é muito bom, ele é um cara que tem calma na saída de jogo e eu acho isso importante para a identidade de jogo da seleção brasileira. Ser um time que sabe trabalhar com a bola no chão. O Léo tem 29 anos, nessa temporada pelo Flamengo disputou só 2 jogos até o momento e já ajudou o Fla a passar um jogo sem tomar gol. Pra se ter uma ideia, o Léo Ortiz é um zagueiro tão técnico que no próprio Flamengo ele já jogou como volante. Gosto bastante do nome dele. Outro zagueiro destro que eu daria uma oportunidade na seleção brasileira é o Vitão, zagueiro de 25 anos do Internacional de Porto Alegre. Em 2025, 4 jogos disputados até o momento e dos 4, passou 3 sem tomar gol. Um zagueiro de muita força, muita velocidade e que também vai muito bem na bola aérea. Eu sou a favor, como eu disse, de você ir testando também nomes mais jovens e eu acho que o Vitão poderia se dar muito bem. Eu acho que ele é um zagueiro de grande potencial, mas que muita gente acaba não olhando pra ele porque ele joga no Inter. Talvez se ele jogasse num time paulista ou num time carioca, ele tivesse mais atenção, mas eu vejo bastante potencial nele. Falando agora dos zagueiros canhotos, eu acho que nós temos aqui até 2 unanimidades. O primeiro é o Gabriel Magalhães. O que o Gabriel Magalhães está jogando no Arsenal é um absurdo. É um futebol que o credencia ser titular hoje absoluto da seleção brasileira. E eu gosto também das características do Gabriel. Ele é um zagueiro que ele marca forte, ele é bom para marcar em 1 contra 1, vai muito bem na bola aérea, só não acho assim que ele é um zagueiro que sai jogando tão bem, mas de resto, cara, é um cara muito rápido mesmo sendo muito alto. Ele tem 34 jogos nessa temporada pelo Arsenal e mesmo sendo zagueiro ele já marcou 5 gols. Então ele vai pro ataque e é um cara muito perigoso. Em jogos difíceis, jogos decisivos, vocês sabem que esse tipo de jogada acaba fazendo a diferença. E tem mais, tá? Além dele ter marcado 5 gols em 34 jogos, nesses 34 ele ajudou o Arsenal a passar 11 sem tomar gol. Outro zagueiro canhoto que joga no campeonato inglês e pra mim hoje também é uma unanimidade ele ser convocado pra seleção é o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, que tá brilhando no Nottingham Forest. Talvez você aí nem acompanhe futebol internacional, então você não vai entender o que eu tô falando. Mas hoje, por exemplo, no campeonato inglês, o time do Murilo, que é o Nottingham Forest, faz uma campanha melhor do que o Manchester City do Guardiola. E nessa campanha surpreendente do Nottingham Forest, eles têm o Murilo como um dos seus pilares, basicamente liderando o sistema defensivo. Zagueiro que tem boa saída de jogo, passe longo bom, velocidade, muita força também nesse 1 contra 1 contra o atacante. Então, um cara com essas características, na minha opinião, não pode ficar de fora da seleção brasileira. Hoje, eu até teria o Gabriel Magalhães como meu titular, até pela experiência, mas o Murilo seria já o reserva imediato dele. Ele tem 23 jogos nessa temporada e ajudou o Nottingham a passar 9 sem tomar gol. Agora vamos para as laterais, começando pela lateral direita. Na lateral direita e na lateral esquerda, nós já vemos há alguns anos que nós não temos novas opções, precisamos testar. Então aqui para a direita eu já colocaria 2 nomes jovens. Um já teve experiência na seleção até em 2024, o outro seria uma novidade total. A novidade total seria o lateral direito Wesley da equipe do Flamengo, jogador de apenas 21 anos. Quem acompanhou o Wesley em 2024 sabe do que eu tô falando. Era um jogador antes até contestado por parte da torcida do Flamengo e terminou 2024 como o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Um cara que tem muita força para marcar, mas se destaca mesmo chegando no campo de ataque, porque ele dá muita opção e tem uma parte física privilegiada. Então ele vai bem nas jogadas de 1 contra 1, tem muita velocidade, muita explosão. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um lateral com essas características. E ainda mais ele sendo um cara novo, o teste é absolutamente válido. Ele disputou 51 jogos pelo Flamengo em 2024, deu 2 assistências e ajudou o Fla a ser campeão da Copa do Brasil. Outro lateral direito jovem que eu convocaria seria o Wanderson, que tá no Mônaco, o ex-Grêmio. Tá ajudando o Mônaco a fazer uma boa campanha no Campeonato Francês e está também fazendo uma boa campanha na Liga dos Campeões. Como eu disse, ele teve experiência já na seleção em 2024, tendo sido até titular com o Dorival. Na temporada ele tem 2 gols e 4 assistências em 28 jogos.
um jogador que tem características parecidas com as do Wesley. Também é esse lateral agressivo, que chega bastante no campo de ataque e tem bastante velocidade. Querendo ou não, nos jogos difíceis, faz diferença você ter um lateral que apoia, dá opção, que sabe fazer um cruzamento com qualidade. Agora vamos para a lateral esquerda. Na lateral esquerda tem um jogador que basicamente eu não abro mão pela qualidade técnica que ele tem, que é o Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro. É um cara que sabe driblar, cruza como poucos, ele tem muita precisão no cruzamento, e o Guilherme Arana é um lateral que ele chega na área até mesmo para finalizar. Sempre teve essa característica mais ofensiva. Eu acho que ele acabou perdendo isso um pouquinho depois da grave lesão que ele teve no joelho, mas mesmo assim, os números que ele teve em 2024 no Atlético Mineiro são assim absurdos. E isso você pode colocar para comparar com qualquer outro lateral brasileiro. O defensor de 27 anos em 2024 marcou 5 gols e deu 10 assistências em 51 jogos, ajudando o Atlético Mineiro a chegar na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Outro lateral que eu convocaria seria um que também teve chances com o Dorival em 2024 e eu acho que ele deixou uma boa impressão, que é o Abner, ex-Atlético Paranaense, que está no Lyon da França. Tem 18 jogos na temporada e 2 gols marcados. Jogador que também dá opção no setor ofensivo, mas não deixa a desejar na parte defensiva. Alto, rápido, tem força também na marcação. Eu acho que o Abner seria aquele cara que a gente olha para ele na seleção, não dá tanta moral, mas ele faz o trabalho sujo para que outros jogadores possam se destacar. Jogador novo também, 24 anos. Agora nós vamos para o meio-campo e eu não poderia abrir esse setor sem o Bruno Guimarães, que faz uma temporada fantástica no Newcastle da Inglaterra. Newcastle hoje faz uma boa campanha na Premier League, tá chegando nas Copas Nacionais, então não tem como o Bruno ficar de fora, já que ele é basicamente o motorzinho dessa equipe. Ele tem sido até um pouco inconsistente na seleção, eu admito, mas com a qualidade técnica que ele tem e com os números que ele tem, não tem realmente como ele ficar de fora. O jogador de 27 anos tem 30 jogos na temporada, 2 gols marcados e 8 assistências. E é um cara muito completo. Ele ajuda na marcação, chega para finalizar, chega para armar, tabela muito bem no meio-campo. Então um jogador com essas características, que faz um pouco de tudo bem, ajuda demais numa seleção. Eu queria falar de um outro meio-campo brasileiro que está em destaque na Europa e para mim ele tem que estar na próxima lista, que é o Ederson, meio-campo da Atalanta. Muitos ainda têm aquela imagem do Ederson de quando ele jogou no Corinthians, no Fortaleza, no Cruzeiro, só que hoje ele é um outro jogador. Tem arrebentado nessa temporada pela Atalanta. Já tinha ido muito bem na última, quando a Atalanta foi campeã até da Liga Europa, e nessa temporada segue muito bem. Na Liga dos Campeões mesmo, fez grandes jogos contra Real Madrid e Barcelona. Contra o Barça, teve até gol. Ele tem 3 gols e 2 assistências em 33 jogos na temporada. E é um jogador novo ainda, 25 anos. Tem passe bom, marca firme e tem muita qualidade para finalizar de média, longa distância. Outro meio-campo que eu não posso deixar de fora da minha convocação é o Gerson do Flamengo, que é um cara que também faz tudo bem no meio-campo. Assim como você tem no caso do Bruno e do Ederson. O Gerson sabe marcar, sabe driblar, chega para finalizar, tem passe bom, pode jogar de primeiro volante, segundo volante, ajudando na armação. Tanto que ele terminou até 2024 como titular da seleção e fez gol contra o Uruguai. Jogador completo e uma coisa que eu gosto, jogador de personalidade, que não se esconde do jogo. Em 2024 foram 56 jogos para ele, 4 gols marcados e 8 assistências. Esse aqui tem que estar na convocação. Saindo um pouco mais e falando agora mais da parte de armação, mas também podendo ajudar na saída de bola, eu convocaria o Andreas Pereira do Fulham. É um jogador que eu gosto bastante também porque ele é muito técnico. Então, bate bem na bola, é mais uma arma na bola parada e tem muita visão de jogo, bola longa, fora que está acostumado com o alto nível de enfrentamento. Ele tem 22 jogos na temporada pelo Fulham e 2 gols marcados. Mas desses 2 gols marcados, um foi contra o Manchester City e o outro foi contra o Liverpool, além de ter dado 2 assistências também. O Andrés é o tipo de jogador que ele dá dinâmica para o jogo. Então você coloca de repente um outro jogador técnico para poder jogar perto dele, e aí o Brasil consegue criar grandes oportunidades. Tanto que ele também deixou uma boa impressão na reta final do ano passado. Gosto muito desse jogador. Ainda no meu campo, eu não poderia deixar de premiar de certa forma um jogador que vem há anos com muita consistência no futebol brasileiro e tem uma estatística que muitos não sabem, mas ela é absurda. Eu tô falando do Rafael Veiga, meia do Palmeiras. Você pode, sei lá, não ser muito fã dele, ou até mesmo não ser palmeirense, mas tem uma estatística que você tem que dar o braço a torcer.
Desde 2020, no mundo, nenhum meia fez mais gols do que o Rafael Veiga. Então podem colocar aí nessa equação o Palmer do Chelsea, o De Bruyne, podem colocar o Bellingham, quem vocês quiserem. Nenhum desses meias fez mais gol do que o Veiga. Porque é um cara muito versátil, faz gol de pênalti, faz gol de fora da área, de dentro da área, gol de falta, bate escanteio. Então os números dele no Palmeiras são tão consistentes e principalmente em grandes jogos que não tem como eu deixar um cara desse de fora. A gente não pode se esquecer que ele é o maior artilheiro do Palmeiras quando o assunto é finais. Tem gol em final de Copa do Brasil, de Libertadores, de estadual, enfim. Ele tá todo esse tempo no Palmeiras sendo um dos símbolos desse momento vitorioso do clube. O jogador de 29 anos teve 20 gols e 7 assistências em 58 jogos na última temporada. E ainda mais nesse momento em que a seleção brasileira precisa testar novos armadores, eu acho que você dar uma sequência pro Veiga seria absolutamente válido também. Porque o que eu gosto é que o Veiga é aquele meia que chega na área pra fazer gol. Eu acho que o meia, o camisa 10, tem que gostar de fazer gol. E ele tem esse perfil. Fechando agora a parte da meia, temos aqui o único jogador que eu não convocaria pelo desempenho atual ou pelos números, que é o Neymar. O Brasil vai enfrentar a Colômbia e enfrentar a Argentina, tem a chance de subir na classificação das eliminatórias, e nesse cenário, na minha opinião, o Neymar não pode ficar de fora. Aí você pode argumentar, mas Vini, o Neymar ainda tá fora de forma, fora de ritmo, e eu concordo, isso ficou nítido no jogo dele na estreia contra o Botafogo de Ribeirão. Porém, até março, até o final de março, ele vai ter muitos jogos pela frente, vai poder se condicionar muito bem e então voltar para a seleção brasileira. Quando o assunto é qualidade técnica, poder decisivo, nenhum jogador brasileiro está sequer perto do Neymar. Aos 33 anos, na minha opinião, ele vai agora para sua última versão na seleção brasileira mesmo, tentando chegar na última Copa do Mundo dele para tentar realizar esse sonho, e com a qualidade que ele tem e o espírito de liderança, ele não pode ficar de fora. Não se esqueçam, tá, que esses caras todos que estão brilhando na Europa agora, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, todos eles têm o Neymar como referência. Então, mais do que pela qualidade em campo, por uma questão de ambiente mesmo, de liderança, o Neymar tem que estar na seleção brasileira. Como eu disse, eu não estaria o convocando por números ou pelo desempenho atual, porque ele basicamente tem 2 anos que não joga. Mas ele, condicionado fisicamente, com ritmo de jogo, tem que estar na seleção brasileira, na minha humilde opinião. Depois você coloca aqui nos comentários se pra você tem esse entendimento também. Mas eu acho que realmente, com ele estando bem, nenhum jogador brasileiro é melhor do que ele. Agora chegamos para a parte dos atacantes. E eu começo o ataque falando de Vinícius Júnior. O Vini tem feito mais uma grande temporada pelo Real Madrid. Teve uma lesãozinha ou outra que acabou quebrando um pouco o ritmo dele, mas mesmo assim a média é absurda e segue resolvendo jogos importantes, principalmente na Liga dos Campeões. São 28 jogos para ele na temporada, 16 gols marcados e 10 assistências. Na temporada passada ainda tinha também resolvido a Liga dos Campeões, ajudado o Real a vencer a La Liga, enfim. Um jogador que precisa só começar a repetir o que faz no Real Madrid na seleção. Quando ele jogar 50% do que ele joga no Real na seleção, já vai estar bom demais. Mesmo com o Vinícius, por enquanto, não jogando o que ele joga no Real, a gente precisa dele na seleção brasileira. Porque ninguém tem um contra um que ele tem. Muita velocidade, muita força e também melhorou demais quando o assunto é fazer gol. Outro jogador do Real Madrid que tem que estar na minha lista é o Rodrigo. Principalmente pela sua qualidade técnica. Enquanto eu vejo o Vini explorando muito a velocidade dele, a força, o Rodrigo já se mostra um jogador mais completo, mais técnico. Tanto que ele pode jogar na esquerda, na direita, armando, flutuando. Ele faz isso no próprio Real Madrid. Eu sempre bato na tecla que você pode saber fazer tudo, mas não é bom você saber fazer tudo. Porque, por vezes, as pessoas aproveitam do fato de você saber fazer tudo para te colocar, às vezes, onde você se sente menos confortável. E eu acho que isso, às vezes, acontece com o Rodrigo. Mas, mesmo assim, eu não deixaria de convocá-lo. Eu tentaria explorá-lo justamente onde, hoje, ele arrebenta no Real Madrid. Se ele tem mais sequência jogando na direita, eu testaria na seleção jogando na direita também. É que, por muitas vezes, o Dorival testa o Rodrigo como um meia, armando. Eu acho que se ele joga mais pela direita e pela esquerda no Real, ele tem que jogar na seleção por ali também. Falando da temporada dele, que é uma temporada extremamente subestimada, ele tem 12 gols e 8 assistências em 30 jogos. Me arrisco a dizer que desde dezembro do ano passado até agora, nesse recorte, ele é até o melhor jogador do Real Madrid. Ainda no ataque, agora é hora de falarmos do Rafinha, que também hoje é um cara que não pode ficar de fora da seleção brasileira. Qualidade técnica, poder de decisão,
velocidade, sede para marcar gols. Rafinha vai fazendo sua melhor temporada da carreira, vestindo a camisa do Barcelona e com a faixa de capitão no braço. Hoje o Barça briga pelo título da La Liga, fez a segunda melhor campanha do geral da fase de classificação da Liga dos Campeões, com o Rafinha jogando bola demais e com um entrosamento absurdo com o Yamal e com o Lewandowski. Ele tem 23 gols na temporada e 15 assistências em 34 jogos, sendo inclusive nesse momento postulante a brigar pela bola de ouro. Então, tem que estar na seleção brasileira e pode até ser nessa nova função que ele tem exercido no Barça, flutuando ali, não preso na ponta direita. Para jogar no lado direito, talvez não como titular, mas como uma opção, eu convocaria o Estevão. Eu acho que o Estevão tem um contra um, é muito diferenciado e mesmo sendo muito novo, só 17 anos, ele tem uma maturidade para finalizar muito grande. E ele acabou com números incríveis a sua primeira temporada como profissional no Palmeiras. Em 2024, em 45 jogos, ele teve 15 gols e 10 assistências. Ele brigou para ser artilheiro do campeonato, foi a revelação do campeonato, brigou para ser o melhor jogador do campeonato, enfim, ele carregou o time do Palmeiras. Essa é a grande verdade. Ele, mesmo sendo tão novo, ele chama o jogo para ele. E é difícil marcar. Muito rápido. Outro atacante que eu convocaria, ainda mais nesse momento em que o Brasil vive uma instabilidade para a camisa 9, seria o Endrick. E vou levar em consideração que ele está jogando como reserva no Real Madrid, entra por muitas vezes no final das partidas, mas aqui vem até uma estatística curiosa. Você sabia que o Endrick é o jogador do Real Madrid que menos precisa de minutos para marcar gols? Pois é, ele precisa de menos tempo, menos até do que Mbappé e Vinícius Júnior. Em média, com 88 minutos em campo, Endrick balança as redes. São 5 gols em 22 jogos na temporada. Então, certamente, se tivesse mais sequência de jogo com o Ancelotti, teria números muito melhores também. Na seleção brasileira, não vamos nos esquecer que quando ele teve chance, ele foi bem. Fez gol contra a Inglaterra, gol contra a Espanha, gol contra o México e depois o Dorival simplesmente quebrou a sequência de jogo dele. É um jogador de personalidade, gosto de jogadores assim e de muita força. Então ele vai pro enfrentamento com o zagueiro, independente de quem o zagueiro for. E outra, o zagueiro pode ser duro como for. Se ele vacilar, o Endrick vai derrubar ele. E o último atacante que eu convocaria seria um jogador que também seria premiado ainda pelo que ele fez em 2024. Tanto pela seleção quanto pelo clube dele, que é o Igor Jesus, atacante do Botafogo. Campeão do Brasileirão, campeão da Libertadores e, quando teve chance na seleção, foi bem, chegando a fazer gol, fazer jogada que depois gerou pênalti. O Igor Jesus é um tipo de 9 que eu gosto muito porque ele joga pro time. Então ele não se preocupa só em ele fazer gol. Ele abre espaço, ele faz pivô, ele é um cara que briga realmente na disputa da bola. Eu gosto de caras com esse perfil. Não é um jogador tão técnico quanto o Pedro do Flamengo, mas dentro das opções que a gente tem hoje, eu acho ele bem interessante. Ele teve 8 gols e 5 assistências em 31 jogos pelo Botafogo na última temporada. Então não é um super artilheiro, mas é um cara que sabe se posicionar e sabe potencializar os seus companheiros. Então ele abre espaço e o Vini Júnior vai vir fazendo gol. O Rafinha, o Rodrigo, o Neymar, quem seja. O Igor Jesus tem essa inteligência. Tanto que quem acompanhou o Botafogo sabe o quanto de espaço ele abria pro Savarino fazer gol, pro Luiz Henrique fazer gol. Então, essa seria a minha convocação para enfrentar as seleções da Colômbia e da Argentina na data FIFA de março. Queria saber agora de você aqui nos comentários, com essas análises que eu fiz e com as minhas escolhas. Do que eu falei aqui, com o que você concorda e do que você discorda. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Queria fazer um convite para você. Amanhã, meio-dia, a gente vai soltar um vídeo aqui no canal, um vídeo bem legal, contando mais sobre a história do atacante italiano Mario Balotelli e por que ele não deu certo no mundo do futebol. Então, meio-dia, te faço esse convite para você conferir esse especial de domingo que a gente tá soltando aí há mais ou menos 3 semanas. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!